Bom dia, pessoal! Quinto dia de leitura do nosso livrinho. A gente parou na página 44 e estamos definindo o que é essa resistência, né? A gente viu que ela é, eu fiz as anotações aqui como eu tinha mostrado para vocês. Cadê aqui? Calma aí só um minutinho. Como é que eu tinha mostrado para vocês do que é resistência. E falei da importância da gente anotar como o autor define certos conceitos que ele apresenta. Porque às vezes, você entende o que é resistência. Você entende o que é autossabotagem, você entende o que é autocorreção, mas aquilo ali é diferente para o autor, é contextualizado de forma diferente. Então, aqui eu anotei assim, é interna. E o que significa ser interna? Autogerada e autoperpetuada. Traiçoeira, o que é? Ser multiforme, invisível, implacável, impessoal, infalível, universal. Ela joga para ganhar, ela nunca dorme, né? E tem várias outras coisas. Calma aí que a gente vai ler. A gente parou aqui na página 44. Inflamável, a resistência é inflamável. Como uma agulha magnética boiando em uma superfície, a resistência apontará infalivelmente para o norte verdadeiro, ou seja, para a vocação ou a ação que mais deseja nos impedir de concretizar. Então, ela pega no seu ponto certeiro, no que você mais quer, no que você mais prioriza naquele momento. Podemos usar essa bússola e navegar seguindo a resistência, deixando-a nos levar para essa ação ou vocação, que devemos privilegiar acima de todas as outras. Regra de ouro. Anota aí. Quanto mais importante para a evolução da nossa alma for a vocação ou a ação, mais a resistência encontraremos para concretizá-los. É como se tivesse assim, aquela lei da física, né? Para cada reação para cada ação há uma reação inversamente, né, indo a direções opostas e inversamente proporcional. Se uma está com uma força para te puxar para um lado, vai ter uma reação para o outro lado com uma força também para o outro lado, né? Então, é tipo lei da física, né? O quanto mais forte, o quanto mais prioritário, o quanto mais você deseja, o quanto mais você tá afim, o quanto mais essa resistência vai ser forte e te fazer puxar para o outro lado oposto. Essa é a regra de ouro. A resistência é universal. É um erro supor que somos os únicos a lutar contra a resistência. Quem tem corpo enfrenta resistência. Então, ele fala aqui que não é só uma coisa mental, né? Porque às vezes a gente, né, esse autossabotamento é uma coisa mental. Não sou capaz, não consigo, não faço assim, né? Mas não é puramente mental. É corporal também, mente e corpo também. Ambos trabalhando aí para sua autossabotagem. Resistência nunca dorme. Henry Fonda sempre vomitava antes de entrar em cena, mesmo aos 75 anos de idade. Em outras palavras, o medo nunca vai embora. O guerreiro e o artista obedecem ao mesmo código exigente, segundo o qual a batalha deve ser travada de novo todos os dias. Então é como um relógio, né? Chega às 24 horas, ele começa tudo de novo. Ele começa do 1, começa do 0, começa do 1 e vai tudo de novo. E passa pelo meio-dia, e passa pelas 2, pelas 3, pelas 4, e vai do sol até a lua, tudo novamente. É como se o jogo tivesse, né, recomeçado do 0, igual todos os dias. Ok. Resistência joga para ganhar. O objetivo da resistência não é ferir ou incapacitar. O que ela quer é matar. Seu alvo é o epicentro do nosso ser, nosso genius, nossa alma, o único, o implacável dom que apenas nós possuímos e o qual estamos na Terra para compartilhar. Resistência é negócio. A guerra que empreendemos contra ela é de vida ou de morte. Então ele está trazendo aqui uma coisa mais séria, né? Mais essencial, mais existencial, né? Que ele vai te acompanhar em toda a sua trajetória, né? E não vai desistir. Agora, ser infalível, que ele colocou aqui, não acho que ele é infalível, até porque conseguimos
fazer coisas, conseguimos driblar, conseguimos tirar os projetos da gaveta, conseguimos produzir, apesar dos percalços e tudo mais, né? Conseguimos ter isso tudo, né? No nosso currículo. E tem gente que consegue bem mais, tem gente que consegue bem menos, mas conseguimos. Então ele é falível, né? Ele dá umas derrapadas ali. Resistência alimentada pelo medo. A resistência não tem força própria. A que ela usa vem de nós. Nós alimentamos com poder porque a tememos. Domine esse medo e vencerá a resistência. E aí, nesse medo, eu também coloco a insegurança, né? Aquela coisa de não se achar suficiente ou necessário, aquela coisa de você não ter uma auto-observação, uma auto-valorização, né? Então, assim, o medo ele vem travestido de outras coisas que limam, né? O seu posicionamento, a sua força, né? Você acreditar em você mesmo. Né? A resistência só atua em uma direção. A resistência obstrui o movimento de baixo para cima, aparece quando seguimos nossa vocação nas artes, lançamos uma empresa inovadora ou passamos moral, ética e espiritualmente para um nível superior. Por exemplo, se você está em Calcutá trabalhando na Fundação Madre Teresa e pensa em iniciar uma carreira em telemarketing, relaxe. A resistência lhe dará passe livre. Então, se você já tem um comportamento de morro abaixo, de se autodepredar, de querer o pior, de estar ok com o pior, ela vai permitir. Ela fala, ei meu filho, aqui a ladeira abaixo está tudo certo, vai com tudo, não vou nem me preocupar com você. O movimento dela é a obstrução do movimento de baixo para cima. O de cima para baixo, rolam todas as pedras. Rola-se tudo, até você rola e fica machucado. Para cima é que ela está te impedindo. Então, saiba que é quando precisa melhorar, é quando precisa estar em outro patamar, fazer a mudança que a gente tinha conversado da vez anterior. Mais um, a resistência é mais forte na linha de chegada. Odisseu quase voltou para casa antes do retorno final. Ítaca estava à vista, tão perto que os marinheiros viam a fumaça das chaminés das casas na costa. Odisseu sentia-se tão tranquilo que chegou a tirar uma soneca. Foi então que seus homens, achando que havia ouro em seu saco de couro entre os pertences do comandante, surrupiaram o saco e rasgaram-no. O recipiente continha os ventos contrários que o rei Éolo acondicionara e entregara a Odisseu quando o viajante desembarcou em sua ilha abençoada. Os ventos escaparam num ímpeto furioso, empurrando os barcos de Odisseu de volta por cada légua de oceano que tinha arduamente atravessado, obrigando-o a passar por novas provações e a sofrer antes de, agora sozinho, voltar em definitivo para casa. O perigo é maior quando está na linha de chegada, está próxima. Nesse ponto, a resistência percebe que vamos derrotá-la. Entra em pânico, prepara o último assalto que nos golpeia com tudo. O profissional deve estar alerta para esse contra-ataque e estar cauteloso no final. Não abra o saco dos ventos. Então, quanto mais você progride na sua evolução e está próximo a lançar seu empreendimento, a fazer o lançamento do seu produto, do seu serviço, da sua exposição, a colocar no ar, né, o que você tem que divulgar, quanto mais você vai chegando mais próximo, mais ele vai aumentando a régua do jogo. É como se você estivesse subindo, né, uma montanha. No início não parece tão íngreme, né? Você está aqui, mas quando você está aqui, né? O ar está mais rarefeito, está mais difícil, você está mais cansado. Então, aquilo que você, né, tá sendo puxado parece até maior, né? E mais forte, porque você está num momento mais debilitado, tantas preocupações, tantas coisas que você tem que pensar e ver e analisar.
e que você também se torna mais suscetível à força que é ainda maior da resistência. Então aqui a gente continua a falar sobre a resistência e, né, infalível, universal, joga para ganhar, nunca dorme, né, invisível, implacável, impessoal, traiçoeira e interna. Por aí. A gente está definindo ela dessa forma. E eu falo para você, faz a anotação no início desse capítulo, conforme eu fiz, colocando as definições do como o Steven descreve e entende a autossabotagem e a resistência. Porque aí você vai entender como ela trabalha em você. Né? E aqui ele faz de maneira bem explicada, em capítulos bem curtos, bem didáticos, para entender que ela é forte e ela está atrás de você e ela vai te pegar como se fosse um peso. Então esteja preparado e esteja aqui amanhã. Até!